Fortaleza não é mais promessa, é realidade urbana. Hoje, a capital cearense possui o maior PIB entre as capitais nordestinas e está entre as 10 maiores economias municipais do Brasil, movimentando cerca de 86 bilhões de reais. Eu sou Mirelle Costa e a Fortaleza, que chegou aos seus 300 anos, é o assunto do Conexões Imobiliárias de hoje, que começa agora. Fortaleza é hoje uma das cidades mais densas do Brasil, com mais de 7.700 habitantes por quilômetro quadrado, em uma área de pouco mais de 300 quilômetros quadrados. Para falar sobre a cidade que chega aos seus 300 anos com esses números tão impressionantes, quando a gente fala de população em crescimento, economia forte, protagonismo social, eu recebo a Águeda Muniz. Ela é mestre e doutora em arquitetura e urbanismo, e por quase uma década atuou como secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. Sei que você deve lembrar. Hoje, a Águeda Muniz atua como diretora de Relações Institucionais das operações EGEA no Ceará, que é a Ambiental Ceará e Ambiental Crato, que é um projeto que beneficiará mais de 4 milhões de cearenses com coleta e tratamento de esgoto. Obrigada por ter vindo aqui ao programa Conexões. Obrigada a você, Mirelle. É um prazer muito grande estar aqui para falar da nossa Fortaleza, 300 anos, num ambiente que é de construir, de construção, né? O Cresce, ele trabalha para o crescimento da cidade. É um prazer muito grande estar aqui comemorando esses 300 anos com vocês. Comemorando, falando uma palavra muito interessante, doutora. Quando é que a cidade deixa de ser uma capital regional e passa a ser realmente uma metrópole com tanta visibilidade em nível de Brasil? Acredito que a partir da década de 70, e principalmente aqui entre 80 e 90, e vamos falar de 90. Acho que 90 foi uma década muito transformadora para Fortaleza, para o estado do Ceará, inclusive por conta das infraestruturas. Então, todas as infraestruturas, boa parte das infraestruturas de saneamento de Fortaleza foi implantada nessa década de 90. A gente teve também um boom muito grande por conta do aeroporto, né? A reforma do aeroporto, uma nova economia surgindo, uma economia de negócios. As empresas, o próprio Porto do Pecém também impulsiona, né, o crescimento da cidade de Fortaleza. Mais recentemente, os cabos de fibra ótica, então, eu tenho o maior orgulho de falar, olha, a Argentina, o sul do Brasil só tem internet porque a gente recebe os cabos aqui. Então, a relevância de Fortaleza hoje, a gente chama que é um hub, é uma cidade hub ou um ponto, um nó nessa grande rede de cidades mundiais. Então, assim, você tem, Barcelona é um case, Paris um case, a própria Lisboa, né? Barcelona tem um case muito grande da parte de tecnologia da informação, tem um bairro voltado à indústria criativa, à indústria da tecnologia da informação. E Fortaleza cresce a partir, basicamente, dessa década de 90. Né? Ela explode no sentido de estar conhecida internacionalmente por conta do turismo, o saneamento, as infraestruturas, enfim. Eu acho que o grande boom acontece na década de 90. E aí a gente só faz crescer, embora já vinha crescendo antes, em população, né? Em atividades econômicas. Né? O cearense e o fortalezense, ele é muito voltado, ele é muito empreendedor, né? Então, vem muito disso também. E se você conhecer alguém que mora em outro lugar, mas visita Fortaleza, ou então alguém que já saiu faz muito tempo, essa frase é muito comum de a pessoa retornar e dizer, meu Deus, como Fortaleza mudou. Eu acho que é uma frase que se repete. Águeda, desse crescimento, a gente pode dizer que foi planejado ou não, foi acelerado ou não? Foi muito acelerado. Eu estava lembrando aqui que na década de 1950, Fortaleza tinha pouco mais de 250 mil habitantes. Então, em 50 anos, de 50 a 2000, ela praticamente ela quadruplica de população. Ela passa de 250 mil habitantes em 1950 para 2 milhões 140 em 2000. Então, em 50 anos, você quadruplicou uma cidade, né? Uma cidade muito sedenta de economia, sedenta também. E como você falou, a Fortaleza se transformou.
e uma Fortaleza feliz, né? Recentemente eu conheci o economista-chefe de um banco que veio à Fortaleza e ela falou assim, eu não lembrava a relevância de Fortaleza. Quando eu cheguei aqui do aeroporto até o hotel, eu vi energia, eu vi felicidade nas pessoas. Quando eu vi felicidade das pessoas, essa economia dessa cidade está boa. Então, assim, foi muito interessante a forma dela ver a transformação da cidade para além da... E, assim, teve planejamento? Teve. Se a gente for pegar pela letra da lei, né, que é o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade fala que a cada 10 anos você tem que ter uma revisão de plano diretor, uma revisão de planejamento. Se você pegar o histórico de planejamento da cidade de Fortaleza, praticamente a cada 10 anos você teve um plano diretor, uma revisão de planejamento. Mas o que importa nesse caso é a gestão, ou seja, o planejamento integrado à gestão. O que a gestão fez em relação ao planejamento da época? Então, assim, as várias gestões. E aí, há gestores que implantaram o planejamento, há gestores que não implantaram o planejamento. Então, a gestão de uma cidade, quando ela está linkada ao planejamento urbano, a gente verifica que a cidade anda melhor. E isso eu posso dizer porque quando essa pergunta me fez lembrar muito a minha dissertação de mestrado, que era o planejamento e a gestão como instrumento, o planejamento como instrumento de gestão de uma cidade. E a gente fazia todo o histórico do planejamento de Fortaleza. Isso foi lá, já faz mais de 20 anos que eu fiz esse mestrado, mas é muito provado que uma cidade bem planejada, ela acontece porque o planejamento foi aplicado durante as várias gestões, né? E onde é que você acha que isso está mais claro, assim, para quem vive a cidade? Onde é que isso diz assim, Mirelle, é só olhar para tal lugar ou lembrar de tal acontecimento, de tal que a gente consegue ver isso, assim, na prática? Na prática, na cidade, eu vejo muito na própria economia da cidade. E aí, vamos falar um pouco de planejamento. Vou dar um exemplo melhor. As nossas principais vias, José Bastos, Dom Manuel, Leste-Oeste, várias dessas vias, elas estavam num planejamento urbano, no plano diretor do Hélio Modesto, na década de 60. E elas foram implementadas pelas gestões municipais à época. Hoje, quando a gente olha para Fortaleza, o que seria de Fortaleza se essas vias não tivessem sido planejadas e principalmente se elas não tivessem acontecido, né, no sistema de mobilidade da cidade. A Beira-Mar, enquanto Beira-Mar, ela também era um projeto estruturante desse plano diretor do Hélio Modesto, lá da década de 60. E ela foi implementada durante várias gestões e vem sendo remodelada, revisada. Então, ela foi planejada e ela foi implantada. E hoje acredito que seja o local mais democrático, um dos locais mais democráticos da cidade, né? Vão todas as rendas, todas as idades, todas as pessoas gostam de ir por seu motivo. Às vezes um vai caminhar, o outro vai correr, o outro vai trabalhar, né? Então, assim, ou o outro vai passear. Enfim, então, são pontos importantes na cidade que foram planejados e que foram executados durante as várias gestões municipais que a cidade teve. E acabou se criando ao longo do tempo um ambiente favorável para quem também quer ou quis na época, nessas épocas que você relatou bem, investir na cidade? Sim e não, porque eu acho que também a economia, acho que o planejamento tem que verificar muito o que está acontecendo na cidade. E aí eu vou trazer um outro exemplo de algo que não estava planejado, mas que, como a gente falou de Fortaleza no início, que é uma cidade empreendedora, economicamente muito ativa, ainda vou estudar sobre isso, porque eu acho fantástico. O comércio, a importância, a relevância do comércio na formação da cidade. A gente tinha o centro da cidade de Fortaleza, né? Se não me engano, eu vi na época que eu acho que ainda estava a arquitetura, que a gente tinha 40 quilômetros de lojas no centro da cidade. É muita coisa. E o centro e a cidade meio que se formou ali no entorno.
Tem um segundo momento, e é um momento recente, porque Fortaleza está fazendo 300 anos, aí você fala de 50 para cá, cresceu em população. Mas vamos falar de cidade mesmo, de economia. E aí eu vou dar um segundo exemplo de economia através do comércio, que é o Center 1. O Center 1 tem 50 anos, 51 anos, vai fazer 52 esse ano. É mais ou menos, eu tenho 50 anos de idade. E a minha evolução enquanto fortalezense é a evolução do Center 1. Ali eram várias casas, eram residências, era uma área da cidade que era habitada por famílias de alta renda e ela se transformou no melhor bairro para se morar em Fortaleza. A Aldeota é um case tem um IDH alto. Você pode andar, você pode morar, circular, trabalhar, recrear, enfim, as funções aí do urbanismo modernista, mas, enfim, o comércio levado através do Center 1, né, fez crescer a Aldeota. Em 50 anos, nós temos um bairro altamente bem sucedido. É um bairro que pode ser segregador, mas a gente está falando de qualidade. Se você temos um bairro que tem qualidade de vida em Fortaleza, é o Center 1. Aí você passa o Iguatemi, é uma outra evolução urbana, é uma outra centralidade urbana criada a partir de um comércio. Mais recentemente, Rio Mar Papicu, Rio Mar Kennedy, a Parangaba ali com os shoppings da Parangaba também cresceu em termos econômicos, em termos sociais, em termos de integração com a cidade. Aí você, para completar ali na Parangaba, você tem os terminais de transporte, enfim. É uma forma de ver que a economia tem que fazer parte do planejamento. E o planejamento tem que entender para onde essa economia da cidade vai. Por exemplo, e aí só complementando um pouco, Aldeota, Meireles e Dionísio Torres são os bairros que têm mais idosos em Fortaleza hoje. Então, a maior parte, mais de 70% dos idosos da cidade, eles moram nesses 3 bairros. Ao mesmo tempo, a faixa etária de 45 a 55 anos, a maior parte mora Cocó, Papicu, Cambeba. E aí você vai entendendo a dinâmica das pessoas, para onde elas querem ir, para onde elas querem trabalhar, o que elas fazem. E você consegue planejar a cidade a partir desses movimentos. Então, assim, eu vejo muito que o planejamento ele também tem que estar a cargo de uma realidade e de uma expectativa futura para onde as pessoas querem ir, né? Sim. E o que mudou com a digitalização e a desburocratização dos processos? Isso também contribui para a gente ver a Fortaleza que a gente vê hoje? Eu acho que não só isso, mas é uma série de ações, né? Você falou aí que Fortaleza é a maior economia do Nordeste. E a gente vivenciou essa mudança, né? Éramos a terceira e todo mundo achava o máximo. Fortaleza, assim, nós somos a terceira economia do Nordeste. E quando você passa Salvador e você passa Recife, Recife é uma cidade de um estado super relevante para o Brasil, enfim, cultural, social, econômico, né, para o Nordeste. E quando Fortaleza se torna a primeira economia do Nordeste, é relevante e não só o licenciamento, nem só a desburocratização. Mas eu digo muito isso, acho que vem de um conceito, inclusão. E a inclusão, ela tem que começar no planejamento também. Legislações que possibilitem todo mundo participar da cidade, né? Restringir é muito ruim. Quando eu dificulto o acesso a qualquer cidadão a ter o seu alvará de funcionamento, ou a ter o seu alvará de construção, ou uma licença sanitária para um determinado quiosque, enfim, eu não estou incluindo. E a economia de uma cidade, ela é muito pautada de estratégia. Em legislação urbana, sim. E aí a gente fala que a cidade, né, é o principal ativo. Todo mundo tem um ativo para vender. Você, a sua profissão, sua voz, sua gentileza, sua competência enquanto jornalista, uma empresa de saneamento como eu trabalho, o esgoto. A gente tem um ativo, um produto. E o principal ativo da cidade é o solo. Então, esse solo ele tem que ser muito bem tratado no sentido de dar oportunidades econômicas, sociais,
para que as pessoas possam se desenvolver. Vem a partir disso. Quando eu desregulamento, quando eu dou perspectivas, né, para que as pessoas possam empreender, né, eu dou possibilidades para essas pessoas empreender, eu tenho que fazer com que elas empreendam rápido. E aí vem um processo de licenciamento, porque todo mundo quer estar dentro da lei, né? Quem não quer estar na lei, não vai estar mesmo. E quando você facilita o processo de acesso, né, a um alvará de funcionamento, a um alvará de construção, você está permitindo que mais pessoas sejam incluídas na formalização na cidade formal. Hoje o Brasil, e aí não é o caso de Fortaleza, mas vários urbanistas falam, 70% das cidades brasileiras são informais. Mas tem um porquê. É difícil empreender. Quando a cidade ela se abre, né, de oportunidades para que as pessoas possam empreender e serem incluídas, né, a desigualdade ela acaba reduzindo, você consegue dar acesso às pessoas. Então, o licenciamento, né, que quando a gente desburocratiza, você consegue fazer com que mais pessoas acessem a economia, acessem aos serviços, né, e sejam incluídas socialmente. E a partir do momento que há esse movimento, isso impacta também na questão do pertencimento, da autoestima? Demais, demais. A gente estava falando sobre isso agora numa reunião, a gente estava falando, vamos fazer uma melhoria nos muros das estações de tratamento junto com a comunidade. Aonde a gente faz esse tipo de movimento, que a comunidade participa, seja numa pintura, seja numa ação educativa, aquele ativo não passa a ser, você morar do lado de uma estação elevatória, do lado da estação de tratamento, não passa a ser uma barreira, passa a ser uma parte daquele bairro, daquela comunidade, onde a pessoa está integrada junto aquela casa está integrada junto ao ativo. Da mesma forma, quando você facilita um processo de licença, quando você gera economia, gera renda na cidade, as pessoas se sentem integradas, se sentem pertencentes, porque ninguém quer ser marginal, né? Ninguém quer estar à margem de uma cidade. Sim. E você citou vários exemplos dos bairros e tudo. Então, o mercado imobiliário, ele ajuda também a contar essa história. Demais. O que seria dos bairros se não fossem as kitnets, né? E eu lembro bem, São Paulo estava regulamentando a unidade compacta, que são aqueles apartamentos de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados. Os estúdios, né? Os estúdios. Aí vamos regulamentar a unidade compacta em Fortaleza. O máximo vai ser de 70 metros quadrados. Mas 70 metros quadrados por quê? Porque um apartamento é considerado... Aí a gente faz todos os estudos técnicos, junta os vários arquitetos, e a Asbel foi grande parceira na época de fazer essa regulamentação, ouvir várias pessoas, empreendedores, pessoas que habitam mesmo os apartamentos. Então, chegamos ao máximo de 70. E aí uma pessoa perguntou assim, e qual vai ser o mínimo? Eu disse, mas não pode ter mínimo, porque senão a gente vai estar restringindo a habitação popular, vai estar restringindo a kitnet. E a unidade compacta não é o estúdio do Meireles. A unidade compacta é qualquer imóvel que tenha uma área menor, mas que possa bem abrigar uma pessoa, 2 pessoas, enfim. Então, a gente tem que incluir. É por isso que eu digo que o planejamento urbano, ele tem que ser inclusivo, e a cidade, ela é inclusiva a partir de legislações que possam pensar no estúdio do Meireles, mas que possam também promover a kitnet no Bom Jardim, a kitnet no Siqueira, na Leste-Oeste, enfim, onde tiver que ter, né? Então, onde tiver que promover o acesso à moradia, que é um dever básico, uma necessidade básica do ser humano, né? Eu sei que você está adorando a entrevista, mas não sai daí que a gente volta já, a gente vai para um breve intervalo.
Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo: presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. A gente pode dizer que hoje Fortaleza ainda tem espaço para crescer? E o que seria esse crescimento também? Porque a gente sabe que crescimento a gente pode estar falando de várias coisas. Muito. Quem já andou de avião, quando a gente vai descendo aqui, a gente vê como a nossa cidade é horizontal, né? Ela é muito... Os urbanistas falam espraiada, mas vamos falar espalhada, né? Tudo espalhado. A gente tem uma concentração de verticalização na Beira-Mar, no Meireles, Aldeota, um pouquinho de Dionísio Torres, ali Cambeba, aquela área toda já vem se verticalizando. Temos um lugar, que é o Lago Jacareí, aquele entorno, que a depender do saneamento, né? Porque eu só posso verticalizar se eu tiver infraestrutura. Então, aquela área da cidade ainda não tem esgotamento sanitário. A depender da expansão, né? Da rede de esgoto, ela explode em termos imobiliários. Há uma demanda reprimida muito grande para aquela área da cidade. Mas Fortaleza ainda tem muito a crescer, né? Embora todas as cidades, né? O mundo inteiro, principalmente o Brasil, ele tá nesse movimento de não crescer mais em termos de população, ou crescer muito demoradamente. Os estudos, né, as estatísticas do IBGE vêm mostrando isso, que o Brasil está parando de crescer. Então, mas a cidade, sim, ela é 100% urbana, a gente não tem área rural, enfim. Ela tem uma tendência ainda forte a crescer, mas a gente... Por conta mesmo do padrão de vida de hoje, a gente vê que a tendência é ela ficar, o crescimento parar, né? Mas em termos imobiliários, eu acho que isso é um desafio maior, porque novos produtos passam a surgir, né? O sonho da casa própria não é mais o sonho da casa própria, as novas gerações não têm mais esse sonho. Então, você vê que o mercado, ele é intenso, ele vai se intensificar mais, mas o formato de movimento da cidade vai mudar e eu acho que vai fazer com que acenda esse crescimento nas várias centralidades. Hoje, quando você vai Conjunto Ceará, Zé Walter, Modubim, são cidades dentro de uma cidade. Então, acho que vai meio que pulverizar daqui a um tempo o mercado imobiliário, ele não vai ser mais tão concentrado nesses bairros, né? Aldeota, Meireles, Dionísio Torres, enfim, Beira-Mar. Ele vai Cambeba, enfim, ele vai sendo polinuclearizado, né? Ele vai ser multicentral. Acho que a tendência vai ser essa, porque as pessoas vão querer se fixar onde nasceram, onde tem o seu convívio. Então, acho que tem muito espaço para crescer ainda. E falando em vários tipos de crescimento, hoje a Águeda Muniz atua como diretora de Relações Institucionais das operações EG no Ceará. Que um projeto que vai beneficiar mais de 4 milhões e 300 mil cearenses com coleta e tratamento de esgoto, ou seja, vida. É verdade. O impacto do saneamento, Mirelle, você não tem ideia. A gente, quando está no setor de saneamento, a gente vê que no mercado imobiliário, por exemplo, o valor do imóvel aumenta 15% se você tiver esgoto passando na sua rua, né? O turismo se amplia, os benefícios socioeconômicos também são diversos.
a medida básica que todo mundo fala, cada R$1 em saúde, investido em saneamento, se economiza quase R$4 em saúde. Então, para além disso, traz, acho que, muita autoestima, né? Para a mulher. A gente aqui, nós somos mulheres, Fortaleza, né? A maior parte da nossa cidade é feita por mulheres, grandes mulheres. E para a mulher, a ausência do saneamento, ela pesa muito na economia, ou seja, o esforço econômico chega a ser 64% maior para uma mulher quando ela não tem esgotamento sanitário em casa. Um aluno, uma nota do Enem, ela é impactada pela ausência ou presença de esgotamento sanitário na casa de uma pessoa. Então, essa nota chega a ser 30% maior se ele tiver rede de esgoto, se a sua casa estiver conectada à rede de esgoto. E a EGEA, né, nossa controladora, né, nós somos controlados pela EGEA Saneamento Ambiental Ceará e Ambiental Crato. Com a relação Ambiental Ceará, nós temos uma parceria público-privada com a CAGES, né, a CAGES, ela muito assertivamente se antecipou aí junto ao marco do saneamento e lançou uma PPP e a EGEA ganhou o leilão em setembro de 22, e nós começamos a operação aqui em 23, né? Assinamos o contrato, são 24 municípios, onde a gente faz toda a parte de esgotamento sanitário. Nosso maior desafio até 2033, cumprir o marco do saneamento, o marco legal do saneamento, que é, nesses 24 municípios, chegarmos a 90% de cobertura de esgoto. E até 2040, 95% de cobertura de esgoto. Mas o grande desafio não é a gente chegar lá e fazer a obra, não. É fazer com que cada pessoa conecte sua casa à rede de esgoto que a gente implanta. É verificar o quão transformador é o esgoto. Sua primeira pergunta foi sobre esse boom transformador de Fortaleza, né? Quando foi que realmente a cidade passou a ter essa visão nacional, esse reconhecimento enquanto cidade nacional, enfim. A gente falou, foram as infraestruturas. E eu lembro que na década de 90 a gente teve o programa Sanear, que foi meio caótico. Eu lembro que, assim, era todo mundo, mas, assim, foi a primeira grande lembrança que eu tenho do esgoto, de ter uma cidade passar de, se eu não me engano, 13%, 17% de rede de esgoto para 65%, 64%, 65%. Então, foi um grande boom e foi muito transformador, porque as pessoas passaram a adoecer menos, passaram a morrer menos, passaram a viver melhor, a adoecer menos, né? E o esgoto realmente, o saneamento, né? Porque aí a gente vai, saneamento são 4 componentes, os 4 pilares: a água, o esgoto, a drenagem e o resíduo. Então, quando esses 4 componentes, eles são bem tratados e bem servidos, a qualidade de vida aumenta. Acho que é o item básico para uma pessoa, né? Então, ele realmente é transformador na vida das pessoas e na vida das cidades. Quando você sai, você sai da sua casa, morando numa rua que não tem drenagem, que corre esgoto a céu aberto, e aquela rua é transformada, parece que foi um quadro que foi pintado de uma nova versão, né? E uma versão muito melhor, muito mais beneficiada. Sai toda por isso que eu digo, melhora até a autoestima das pessoas. Muito mais digna, né, doutora? Muita dignidade. A gente pode dizer que Fortaleza pode se tornar uma referência nacional nisso também, já que a gente aqui está colecionando tantas vitórias? Também, mas muitas cidades já, inclusive assim, isso é uma exigência para o Brasil, né? Todos os municípios. Os municípios vêm correndo atrás. A própria CAGES, né? Nossa parceira, ela tem mais 128 municípios de concessão no Ceará. Ela lançou um edital para novas parcerias para que possa fazer essa universalização, ou seja, levar o esgotamento a todas as cidades. Tanto Fortaleza quanto Ceará podem ser, sim, esse cenário, esse case de sucesso de saneamento, né? E saneamento é vida, a gente não está falando da boca para fora. A gente que trabalha com saneamento, a gente verifica o quão é transformador na vida das pessoas.
Chega, eu fiquei emocionada, porque realmente é saúde pública, né, doutora? É tanta coisa envolvida, é investimento, né, no ponto de vista econômico. Realmente envolve muito. Sabe que eu nunca esqueço, e aí eu vou pedir permissão a você para falar desse caso. Claro. Logo que eu cheguei a Ambiental Ceará, nós fizemos uma pesquisa qualitativa com vários grupos focais. E aí nessa pesquisa, teve um momento que eu e mais 2 colegas disseram, vamos fazer também. Era para responder 3 perguntas. E a primeira pergunta era, quando pela primeira vez você ouviu falar no esgoto? E aí, para mim, eu falei aqui, foi o sanear. Era a transformação do esgoto chegando. O meu colega foi quando ele passou no curso de engenharia, que ele teve uma cadeira de saneamento e ele foi ser estagiário na CAGES. E aí, teve um depoimento de uma menina, que todas as vezes que eu falo, eu também me emociono. Ela tinha 33 anos, ela era enfermeira, e ela teve o primeiro contato com o esgoto aos 7 anos. Quando ela começou a falar, ela se descontrolou, ela começou a chorar, porque ela lembrou da infância dela. Era o pai dela, numa enchente, tentando salvá-la, tirar ela e a irmã da lama que estava entrando na casa dela por conta do esgoto. Isso há quase 30 anos. E ela começou a chorar, lembrando dessa cena. Aí eu disse, poxa vida, eu não imaginava que o esgoto para ela era algo tão ruim. Para mim, era uma transformação. Para ela, foi um momento de desespero. Então, quando a gente leva, né, essa mensagem do saneamento, né, de você, quando você joga o lixo na rua, esse lixo vai para onde? Vai para uma rede de drenagem, vai entupir a rede de drenagem, vai alagar a rua. Ou quando você coloca a drenagem numa rede de esgoto, vai chover, vai aumentar o nível e o esgoto vai misturar com a água e vai vazar, vai alagar a rua e entra nas casas. Quando você coloca o esgoto na rede de drenagem, vai para a praia, porque a drenagem ela é para água limpa. Você coloca o esgoto de forma equivocada, né, na rede de drenagem, isso vai para a praia, vai para a lagoa, vai para rio e vai poluir. Então, a Fortaleza 300 anos, ela não precisa mais ter esse tipo de problema, porque nós temos fortalezenses esclarecidos, que amam a nossa cidade. Eu sou fortalezense, eu sou apaixonada pela minha cidade. E creio que a gente queira o melhor para a nossa cidade. Então, ter o esgoto conectado à rede de sua casa conectada à rede de esgoto evita uma série de problemas urbanos para o nosso próximo, né? Para o nosso vizinho, enfim, para quem mora do nosso lado, enfim, do nosso bairro. E termos rios poluídos, praias poluídas, lagoas poluídas, a responsabilidade é de quem descarta irregularmente o que não deveria ser descartado nas praias, nas lagoas, nos riachos. Então, assim, a nossa mensagem tem que ser otimista de dizer que dá certo, mas não vai ser uma empresa pública, um governo. É todo mundo junto. É uma responsabilidade de todos nós. Sim. Obrigada por contar essa história com tanta propriedade, por ter encarado a nossa Fortaleza como missão, realmente, em tantos momentos de sua vida, de sua trajetória. E agora também, com algo que para mim significa vida, é sinônimo de vida. Sou eu que agradeço aqui a participação e dizer que, como fortalezense, né, eu chamo a todos os outros fortalezenses a fazer os próximos 300 anos de Fortaleza muito melhores e muito mais incríveis do que esses que nós já vivemos, né? Que programa especial. Fortaleza merece. Eu agradeço você por ter nos feito companhia até agora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.